Joselino Martins de Jesus, nascido em Salvador no dia 7 de dezembro de 1957. Foi contratado pelo Grêmio no dia 15 de maio de 1989. Lino, tu conseguiria te lembrar como é que foi a negociação da tua vinda para o Grêmio em 1989? Roberto, boa tarde. Tudo bem? Então, assim, eu estava na época no Palmeiras, né? E o Palmeiras estava numa época assim, sem conseguir título, porque eu tinha vindo. Eu estava no Santos, na verdade, depois do Santos para o Palmeiras. E aí, em 89, o Palmeiras já estava sem. Eu estava lá já há 3 anos. E o Palmeiras não conseguia título, né? Eu cheguei lá, inclusive, chegamos para a final contra a Inter de Limeira em 86, nós perdemos o título para a Inter de Limeira. Inter Limeira do Kita. Isso, do Kita. Eu joguei depois com o Kita aí junto, né? Exato. E ele deu um título em cima do Palmeiras. Eu tava né, naquele jogo, né? E realmente foi uma decepção muito grande do Palmeiras. Mas de qualquer forma, eu fiquei 3 anos no Palmeiras. E apesar de não estar ganhando o título, teve muitos jogadores renomados. Na época saía do Palmeiras. E eu continuei lá, né? Porque realmente a torcida gostava muito de mim. E aí surgiu essa oportunidade do Grêmio na época. O dirigente na época, não sei se era Rafael Bandeira. Isso, parece, Rafael, né? Bandeira dos Santos. Ele acho que tinha tinha ligação com o Leão lá, aí tinha contactado com o Leão, que é o treinador, e o Leão veio falar comigo se eu tinha interesse, aí eu falei que tinha interesse sim, porque já estava 3 anos no Palmeiras, eu estava acostumado a jogar em time, ganhar título, e o Palmeiras estava nessa fase, e era uma oportunidade boa. E aí foi daí que eu fui pro Grêmio, deu certo, fui pro Grêmio, e logo na minha chegada aí, eu acho que antes da Copa do Brasil, se não me engano, teve um título do Gauchão, não sei se foi antes, acho que foi, né? Foi antes. Aí nós fomos penta, né? E aí depois fui campeão da Copa do Brasil, quer dizer, então foi pra mim já em pouco tempo aí já tinha conseguido 2 títulos, né? Foi muito bom. Exatamente. Tu jogou no Palmeiras 159 partidas entre 86 e 89. Chegaste no Grêmio com 31 anos. E foi contratado no dia 15, já chegou e ficou no banco na primeira partida. Depois tu estreaste contra o Pelotas, na cidade, no estádio Boca do Lobo, em Pelotas, num domingo, e já marcou um gol para o Grêmio. Uma coisa que aconteceu quando da tua chegada, Lino, o Grêmio mudou de esquema. O Grêmio jogava num 4-3-3, com a tua chegada montou um 4-4-2, um chamado quadrado à época, e tu foste umas peças principais aí nessa remontagem do esquema do Grêmio. Tu te lembra desse teu primeiro gol do Grêmio contra o Pelotas? Olha, eu não me lembrava que tinha sido contra o Pelotas, né? Que você lembrou bem agora para mim. Não me lembrava qual é o time, mas eu me lembrava que eu tinha feito um gol sim na minha estreia no jogo. No primeiro jogo eu fiquei no banco, como você realmente bem disse, e no segundo jogo, que foi fora, né, eu já saí, já fiz o gol, né, contra o Pelotas. Não me recordo, possivelmente deve ter sido de cabeça, não me recordo como é que foi o gol, tá? Mas eu estava lembrando realmente que eu tinha feito um gol logo na chegada. Bom, depois teve mais algumas partidas. E você estreou, o primeiro Grenal que você jogou foi com o Vitória, 3-1 no Beira-Rio, e tu deste um chute incrível que o Tafarel fez uma defesaça, né? Tu te lembra como é que foi isso aí? Não, eu não me lembro também não. Não? Não me lembro. Eu me lembro que realmente teve derrota contra o Inter, mas depois nós ganhamos, né? Porque sempre na época, nessa fase aí, o Grêmio, o Inter estava em baixa, né? Porque imagina, já tinha 5 anos sem ganhar título, entendeu? Eu tinha muitos companheiros que foram jogar no Grêmio aí, no Inter, e saía por pouco tempo, 2 meses, e ia mandar embora. Exatamente. Entendeu? Porque a cobrança aí na época era muito grande. E eu sei que eu também sofri no início uma certa rejeição aí da imprensa, né, quando eu cheguei, porque, como você falou, o time jogava no 4-3-3, de repente eu cheguei para fazer um quadrado, enfim, e houve um questionamento, né, mas graças a Deus eu consegui começar bem, né? E aí tem o
o reconhecimento de todos aí depois. E tu te lembra do Grenal que tu jogaste? Tu jogou... Tu jogou na Bahia, depois tu jogaste no Rio de Janeiro e jogaste clássico antes de ir para o Palmeiras, né? Tinha alguma coisa diferente na tua época, jogar Grenal, do que jogar esses outros clássicos paulistas e cariocas? Tinha, sim. Eu joguei inclusive, não sei se você tem conhecimento, mas eu joguei antes. Porque na verdade assim, eu jogava em Salvador, num time pequeno, em Ipiranga, e já com 16 anos já estava no profissional, e com 18 anos o Flamengo me contratou, né? Viu jogando lá, o Cláudio Coutinho na época era treinador da seleção, e me contratou, né, para o Flamengo. E do Flamengo, o Flamengo na época difícil de jogar, né? Porque na época tinha Zico, Adílio, enfim, só tinha fera, né? Zico, Adílio, Andrade jogou, na verdade, o Andrade e o Tita, o Tita também jogou no Grêmio depois, o Tita e o Andrade, quando eu cheguei, nós disputamos a Taça de São Paulo em junho, né? Quem estava no profissional era eu, o Tita e o Andrade. Sim. Mas como nós tínhamos idade, já disputamos até a Taça de São Paulo juntos. E depois o Andrade foi emprestado, né, para a Venezuela, sei lá. O Tita chegou até a ficar reserva dos juniores uma época, e aí depois o treinador, o auxiliar do Coutinho, chamou ele para treinar no profissional, o Tita, e acabou ele ficando no profissional, e daí ele começou a trajetória dele no profissional. E na minha posição também era mais difícil, só que o Tita nessa época jogava mais pela laterais, né, tá? E começou a fazer gol, né, no profissional, e ficou lá. E eu ficava no banco, eu jogava e tal, e eu sempre queria jogar, então eu pedia para sair. Na época eu fui em 78 para o Atlético Mineiro, né? Isso eu fui campeão mineiro lá em 78, joguei com o Toninho Serviço, Paulo Zidoro, Ângelo, Marcelo, então, João Leite. Então, assim, depois aí eu voltava, o Flamengo sempre testava 6 vezes, eu ia e voltava. Exatamente. Depois eu tive uma passagem na Arábia também, um ano, né? Fiquei um ano na Arábia. E por último, time emprestado foi o Atlético Paranaense, que eu fiquei lá também um ano e meio, que na época eu joguei com o Austin e Assis. Exato. Nós também fomos campeão lá, no Atlético Invicto, né? O time estava 13 anos sem ganhar títulos. E quando aí eu voltei para o Santos, eu voltei para o Flamengo de novo, e aí tinha proposta de vários clubes, inclusive do Atlético de novo, mas eu não queria ir para outro clube, aí surgiu o Santos. Aí eu pedi que o Flamengo explorasse meu passe para o Santos. Aí eu fui para o Santos, fui bem no Santos, e o Santos comprou meu passe, entendeu? Uhum. E daí que depois eu fui para o Santos, fiquei 3 anos, fui para o Palmeiras, eu fui campeão também no Santos, né, em 84 Paulista, depois fui para o Palmeiras, aí do Palmeiras fui para o Grêmio. Me diz uma coisa, naquele Campeonato Brasileiro de 83 que tu jogaste pelo Santos, o Santos venceu a primeira partida 2-1 no Morumbi, aproximadamente 120 mil pessoas, 2-1, gols do Pita e do Serginho Chulapa. E aí depois e o Baltazar descontou para o Flamengo. No segundo jogo, 3-0 para o Flamengo, 155 mil pessoas. Mas como sempre, né, o Flamengo era o clube mais beneficiado pela arbitragem nos anos 80. Não marcaram um pênalti sobre o Pita, quando o placar ainda estava 1-0, e daí depois eliminaram vocês. Essa primeira partida em que vocês ganharam e que tu participaste, teve algum sentimento pessoal para ti em ganhar do Flamengo? Por essas indas e vindas aí que o Flamengo, esses empréstimos? Cara, sentimento não, mas assim, lógico, sempre você quer mostrar que você tem a condição de estar lá junto, né? Mas eu também entendia que no Flamengo, os jogadores que estavam lá, cara, era jogador tudo fera, né? Tudo muito diferenciado. Então, tem o Zico, depois de ser campeão mundial, tinha o Capegiani, tinha o Adílio, aí tinha o Tita que estava em ascensão também, o próprio Andrade que voltou e ficou titular de volante. Quer dizer, então, eu na Flamengo eu jogava mais de meia e segundo um atacante também, assim, voltando, fazendo 4 homens, né? Uhum. Quer dizer, então, eu entendia isso, mas lógico, quando eu fui pro Santos, eu falei, quando eu exigi que explorasse meu passe, eu fui com a intenção de realmente querer ficar, né? Porque quando eu fui pro Atlético, o Atlético queria que eu ficasse, queria que eu comprasse, Atlético Mineiro. Depois o Atlético Paranaense também. Mas aí o Flamengo não vendia. Por isso, quando eu fui pro Santos, eu pedi que explorasse meu passe, porque eu falei, agora eu vou fazer de tudo para ficar aqui.
E foi o que aconteceu, né? E nesse jogo do Flamengo, inclusive, eu fui muito bem, até porque eu tive a incumbência de marcar o Zico, tá? E eu fui ali considerado por várias na época, várias rádios, considerado o melhor em campo, dei treino na época, a coisa toda. E o Carlos Alberto Torres, que era o treinador do Flamengo, me conversou comigo depois, em off, e queria que eu voltasse pro Flamengo, entendeu? Mas eu estava fixado, eu peguei e falei para ele que não tinha realmente agradecido tudo, mas não tinha interesse, porque né, já estava muito tempo no Flamengo e tal, e aí eu estava bem no Santos, então eu queria continuar no Santos. Aí acabei ficando. E foi uma pena que no segundo jogo eu acabei mais do que esse primeiro jogo, eu não joguei o segundo jogo, né? Exatamente. Eu tive meu pisão lá no tornozelo do Bigu logo no primeiro tempo, e eu fiquei jogando. Você vê que eu estava com tanta vontade de jogar esse jogo que eu joguei machucado o segundo tempo inteiro. E depois do jogo eu saí com o tornozelo inchado e fui depois tirar a radiografia, tudo, fiquei parado 3 meses. Nossa. Depois desse jogo, eu achava que poderia jogar no domingo, fiz tratamento, tudo, mas não teve jeito, fiquei parado 3 meses depois. Bom, a recompensa veio no ano seguinte com o Campeonato Paulista, né? Em 84 pelo Santos. Isso, aí em seguida o time era muito bom e foi reforçado só por. Chegou nada menos do que o Rodolfo Rodrigues, né, o goleiro. Jogava muito. Jogava muito, assim, que fortaleceu mais, e aí nós fomos campeão paulista em 84, justamente. Bom, fora os torneios que tiveram fora do país, né, que foi para a Espanha. Sim. Torneio Japão, tem alguns torneios que nós ganhamos também. Vamos lá. Depois, tu bateste um dos pênaltis do Olímpico, né, na final do Campeonato Gaúcho. Isso. E aí, como é que é aquele... O que passa na cabeça de um atleta, decisão final, bater um pênalti, aquela caminhada do meio campo até a marca do pênalti? O que passa normalmente na cabeça de um atleta ali? Como todos atletas falam isso aí, né? Que realmente a saída do meio campo até ali a marca do pênalti é cruel, né? Porque você vai ali pensando um monte de coisa, porque você sabe que você está disputando ali um título. Se quando é um jogo você vai bater o pênalti, se você perde, já é muito criticado, imagine uma decisão, né? Ainda mais uma rivalidade como era Grêmio e Internacional, né? Entendeu? Então, assim, a rivalidade que era. Então, assim, não foi fácil, até porque também nessa época a quantidade de torcedores era bem maior do que a de hoje, né? Hoje o 40 está lotado. Antigamente era, desse jogo mesmo da final da Copa Brasil, deu 60 mil, né? 60 e poucos mil. Exatamente. Da final da Copa Brasil, então, no Gauchão, não sei, você sabe, não, do Internacional aí, essa final do pênalti. Eu tenho aqui. Você tem quanto? Peraí que eu já vejo aqui. Então isso aí já não me lembro, mas eu sabia da Copa Brasil que eu tinha visto. 60 mil. Quer dizer, hoje em dia, o estádio 45 mil está tudo lotado, né? Então, assim, essa ida realmente, se hoje o pessoal comenta, os jogadores comentam, imagine como tinha 140, 120, como tem essa decisão do brasileiro, né? Era bem mais... 48 mil pessoas tinha no Olímpico. O Olímpico tinha capacidade para 55 mil pessoas, tinha 48 mil. Então, 48 está quase lotado o estádio. Estava lotadíssimo. Então não é fácil, mas graças a Deus, eu sempre treinei muito pênalti, sempre bati pênalti no Santos, no Palmeiras. Então eu sempre tive confiança e graças a Deus deu tudo certo, eu bati e fiz o gol, né? Lino, a tua entrada como segundo volante ali no Grêmio, tu era o Jandir como primeiro centro médio e tu fazia aquela ligação, né? Tu foi a tua importância, né, nesse esquema, porque tu, juntamente com o Jandir, tu dava tranquilidade para a defesa, mas também tu chegava na frente. Tu acha que o futebol naquela época precisava, e a tua importância como a meia de ligação, como é que tu via as tuas características naquela equipe do Grêmio? Então, realmente o que você falou, né? O Jandir era o cara que ficava mais, marcava mais, né? E eu já jogava naquela época mais ou menos uma maneira que se joga hoje, né? O segundo volante, que sai mais, né, pro ataque, vai lá e faz gol, enfim. E nós tínhamos aí mais um jogador que marcava bem, que era o Cuca, né? Isso.
O cara é um meia versátil, né, que marcava. Tinha um Assis que era um cérebro ali, né, de enfiar as bolas, né, e era tipo assim o número 10, né, que fala que hoje não tem, né. O Assis era esse estilo, mas o Assis já era um jogador muito de marcar, né. Então, realmente eu tive, até como eu tinha essa facilidade de ir e voltar, então, e o Cuca também, isso aí facilitava muito ali no trabalho do Jardim, né? Então, a gente se completou ali, por isso que o time realmente conseguiu aí fechar com o título esse ano. É legal. Bom, o jogo de ida da Copa do Brasil, na estreia contra o Ibiraçu, vocês ficaram um mês, numa espécie de pré-temporada, se preparando. O jogo de ida foi 1-0 lá na Ibiraçu, gol do Alfinete. Te lembra alguma coisa dessa partida? Algum detalhe que tu poderia compartilhar conosco? Não, desse jogo eu não me lembro não. Sinceramente, não me recordo não. E na volta? O jogo que eu me recordo mais assim na Copa do Brasil, cara, foi assim, o jogo do Flamengo, né, que foi a semifinal, que nós empatamos, acho que se eu não me engano, no Maracanã 2-2, não foi? Isso, vocês saíram perdendo 2-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. Isso. E aí nós conseguimos empatar o jogo 2-2, né? Exatamente, no finalzinho do primeiro... Eu não sei se foi esse jogo que... Não foi esse jogo, não. Não foi, não. Mas eu estava pensando em outra coisa. Mas então esse jogo foi 2-2 e no Olímpico nós ganhamos, acho que foi 4 ou 5, né? 6-1. 6-1, isso mesmo. 6-1. Maior goleada do Clássico. Então, você imagina, né? Ganhar de 6-1 no Flamengo, que o Flamengo tinha. Então foi uma coisa assim impressionante. Isso eu me recordo muito assim, do jogo, tudo do lance, né? Assim, e tanto é que depois dessa vitória do Flamengo, o pessoal dizia, o título já está garantido. E o título garantido foi complicado, porque no primeiro jogo lá em Recife, o Sport tinha um time muito bom, foi 0-0, né? Um jogo muito difícil. E no jogo do Olímpico aí, o Sport, se não me engano, saiu na frente, né? Fez 1-0, né? Não, é uma correção, mas é incrível. Todos vocês com quem eu estou falando agora sempre acham que o Sport saiu ganhando e que vocês depois buscaram a virada. Na realidade, nós saímos ganhando 1-0, né? O gol do Assis, e aí eles empataram num gol olímpico do Ayrton, e o Mazzaropi, que o Mazzaropi fez gol contra, né? Ele disse que ele fez o gol, e depois vocês viraram. Mas todos vocês, tu, o Alfinete, o Paulo Egídio, porque o empate era deles, né? Isso que eu ia falar. Então, isso mesmo, o empate era deles, então a gente tinha essa recordação achando que de repente eles saíram na frente, mas na verdade foi isso mesmo, porque como eles fizeram 1-1, aí era a vantagem era deles, então ele estava perdendo o título ali. Exatamente. E aí depois acabou o Cuca fazendo o gol, né? Exatamente. Bom, voltando contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, 2-2. O gol de desconto, ele passa por ti, né? Porque tu disputa uma bola e ela vai sobrar pro Paulo Egídio fazer o gol de desconto. Tu consegue te lembra de alguma coisa, né, dessa ideia? Também não me lembro assim, cara. Não me lembro muito assim do lance, não. Sinceramente não me lembro. Eu sei que teve alguma coisa assim, eu tive alguma participação. Tu participaste. Não me lembrava nem assim que o gol tinha sido o Paulo Egídio, né? Porque o Paulo Egídio sempre fazia gol, né? Também é um cara que era artilheiro do nosso time também, né? Então, realmente assim, não me recordava, não. E jogar na Bahia, contra o Bahia, não sei se na tua infância tu era torcedor do Vitória, da Bahia, teve algum sabor especial jogar em casa, depois já bem maduro na profissão? Na verdade eu torcia pro Bahia, né? Minha família toda torcia pro Bahia, e eu comecei, na verdade, eu fiz teste no Bahia quando eu tinha 13 para 14 anos, fui aprovado. Mas na época eu não dava pra. Meu pai não queria que eu jogasse futebol, porque naquela época os pais não queriam que jogasse profissional de futebol, dizia que era vagabundo, né? E queria que trabalhar para ajudar os pais, então meu pai não queria, mas eu acabei saindo de Bahia, porque eu não estudava no período da tarde, o treinamento era à tarde, então eu tinha que sair. Aí posteriormente, jogando no time de rua mesmo,
fui jogar no Ipiranga lá, e aí o Ipiranga chamou eu, mais uns 5 jogadores lá do time, e aí nós fomos pra lá, né, já ganhando ajuda de custo, aquela coisa toda, e aí eu acabei ficando lá no Ipiranga, né. Entendeu? Então, assim, eu voltei depois jogar no Vitória, né? Depois de sair do Grêmio, eu fui jogar no Vitória. Porque Sim. na época que eu saí do Grêmio, eu tinha uma proposta para o Japão, já estava bem engatilhado, até que eu fiz um apoio aí com o Grêmio na época, que tinha o negócio do passe, né? Eu tinha 90% do passe e tal, e aí, mas acabou depois não dando certo. O empresário que estava fazendo a transação não deu certo. E aí, em seguida, eu fui caminho para o Vitória para disputar o brasileiro. Exatamente. Foi muito bom, né? Eu voltar em Salvador, jogar não era o time que eu torcia, mas era uma outra situação, porque eu era profissional. Sim. E o time do Vitória no início foi muito bem, depois deu uma caída. E realmente a gente foi muito cobrado naquela época lá, porque o Vitória montou um time bom, né? Nessa oportunidade, né? No jogo de ida da final, Lino, tu foi considerado o melhor em campo, né? A característica que a gente reparou na análise aqui que nesses jogos mais difíceis, contra o Flamengo também foi um destaque. O que passava em ti nesses jogos grandes, assim, que tu te superava, tu te sobressaía em relação aos demais colegas? Você fala assim, o jogo que teve Vitória e Grêmio no Olímpico, é isso que está se referindo, né? Não, eu tô falando 2 jogos. O jogo contra o Flamengo de ida, do 2-2, tu foste muito bem. Ah, tá. E o jogo de ida da final contra o Sport, tu foi considerado pela crítica o melhor jogador em campo. Ah, tá. Aí a pergunta nos jogos, como aqui a gente diz, no jogo encardido é que aparece o jogador de verdade, né? O cara que é o destaque. E tu era um desses aí. O que Pode falar. Não, desculpa. Eu queria saber, assim, o que passa por dentro, qual é a motivação especial que passava por ti para ter esses destaques, assim, nesses jogos decisivos? Logicamente, o jogador que está acostumado, assim, em grandes jogos, né, que está acostumado a títulos, tudo, lógico que ele está sempre procura ficar muito mais focado, né, nesses jogos, assim, e se dedicar até muito mais, né. Apesar de que eu sempre fui um atleta assim, de me cuidar e para mim qualquer jogo que tivesse eu queria ter sempre o melhor, né. Para mim eu queria, logicamente, não querer tomar para mim um jogo em si, eu jogava em conjunto, evidentemente com a equipe, né? Mas eu queria sempre tentar me destacar de alguma forma, ou seja na marcação, ou seja taticamente, né? Para fazendo gol de alguma forma. E às vezes, como às vezes até no grande jogo, às vezes no clássico, ou no jogo decisivo, sempre às vezes você consegue ter mais torcida, o incentivo é maior, e às vezes você tem facilidade de escapar uma jogada, então às vezes a gente acaba sobressaindo. Eu sempre tive essa felicidade nos grandes jogos, sempre bem. Ah, legal. E, bom, no jogo de volta aqui no Olímpico, tu te lembra da tua participação no gol do Cuca, no segundo gol? Eu me lembro que foi um escanteio, e eu acho que eu raspei um pouquinho, acho que tem uma raspada para trás, e o Cuca só encostou, né? Não, esse provavelmente tenha sido o gol do Luiz Eduardo no 2-2 do Flamengo. O gol do Cuca foi uma rebatida o Luiz Eduardo saiu pela intermediária, lançou para ele falou que lançou para ti, e tu não conseguiu, ou tu fez um corta-luz e a bola sobrou pro Cuca que fez o gol. Ah, então não me lembro. Eu achei que. Até fiquei com o Cuca uma vez aqui, quando ele estava como treinador aqui do Santos, e a gente trocando ideia aqui, conversando, a gente falou sobre esse lance aí. E aí eu ainda brinquei com ele, eu falei que ele tinha feito gol de canela e tal, que não sabe, né? Mas eu achava que eu falei um lance de. Eu achava que tinha sido um lance de escanteio, que de repente tinha dar um toque para trás e ele só encostou, né? E esse foi contra o Flamengo. Quem fez esse gol foi o Luiz Eduardo. Quem fez esse gol foi o Luiz Eduardo. Entendi. E você está falando foi contra o Sport? É a final. A final, né?
Então deve ter sido isso. Então realmente não estava muito me recordando muito assim, não. Eu fiz confusão então. Naquela época era difícil ter jogos internacionais, né? Porque somente duas equipes participavam da Libertadores. E vocês participaram com o Grêmio da Supercopa em La Plata, aquele 3-0, aquela vitória. Te lembra alguma coisa daquela vitória em La Plata? Rapaz, também eu tenho memória fraca, viu? Assim, a recordação de jogo assim algumas coisas eu me lembro, mas desse jogo aí não me lembro não. Eu sei que nós tivemos aí, disputamos nessa. Eu achei até que era Libertadores, não foi a Libertadores, era a Recopa naquela época, né? Era a Supercopa dos Campeões da América. Era Copa dos Campeões da América, né? Isso. Bom, mas tu jogou a Libertadores de 90 também. Aí teve a Libertadores de 90, né? O treinador era o Poleto. Que nós fomos até mal na Libertadores, né? Foram desclassificados na primeira fase. Na primeira fase. Porque antigamente, acho que no primeiro jogo era mata-mata já, né? Era a primeira fase, eram 4 e só se classificavam os 2 primeiros. Já ficamos fora, né? Isso. O Grêmio saiu. A campanha foi realmente. Foi mal. O time foi realmente mal. E como é que era o Evaristo com vocês? Olha, o Evaristo, eu tive. Evaristo foi um cara muito. Assim, o Atlético, até gostava muito dele, né? Eu não tive problema com ele, não joguei muito com ele, porque ele chegou em 90, né? Isso. E eu comecei jogando com ele e depois, eu como era um cara muito assim, focado em tudo, né? E me dedicava muito. E eu não gostava nem de sair de jogo eu gostava, né? Naquela época eu não gostava de sair de jogo com muitos atletas na época, até quando saía reclamava. Hoje não pode nem balançar a cabeça que já viu, né? É punido, né? Exato. E realmente ele sabia que ele estava errado, porque tinha que respeitar o comando, né? Depois tive uns atritos com o Evaristo, porque era titular e depois passei a ser reserva, e aí eu tive uns atritos com ele. Mas sempre um cara muito trabalhador, muito competente no trabalho dele, né? Os atletas gostavam muito dele. E o Cuca? O Cuca era o brincalhão do grupo de vocês, O Cuca eu tinha muita conversa. Ele era assim, era brincalhão, tudo. E eu tinha muita amizade com o Cuca, sempre quando a gente viajava, sempre estava sempre no passo com ele, né? E às vezes que ele veio aqui no Santos, eu estava até trabalhando na base do Santos, né? Na festa da base, a primeira vez que o Cuca veio do Santos, ele veio a primeira vez, ele não foi muito bem aqui, né? Acabou saindo logo, né? E ele, na época, ele estava como treinador do juvenil aqui, ele queria até me puxar pro profissional já. Uhum. Entendeu? Porque ele via que eu estava fazendo um bom trabalho aqui na base do Santos, mas aí na época ele ficou pouco tempo, não ficou muito tempo no Santos. Não foi essa a segunda vez, então? E agora, nessa segunda vez que ele veio, ele foi bem, mas ele já não estava mais no Santos, já tinha saído do Santos, né? Entendi. Qual foi o jogador que passou por ti como treinador dos juvenis do Santos? Passou um monte, passou o Diego, o Robinho, o Neymar. O Neymar, eu joguei com o pai dele, né? E também trabalhou comigo. O Neymar jogou um ano comigo no juvenil, no ano seguinte foi profissional. O Robinho é a mesma forma. Quando eu cheguei pro juvenil, porque na época fiquei um ano como supervisor do Santos, Uhum. e aí eu fui treinar o juvenil, desci para treinar o juvenil, o Robinho na época não jogava com o treinador que tinha no juvenil, e aí eu assumi o juvenil, ele começou a jogar comigo, e eu pedi para fazer o primeiro contato dele, né, no Santos, que na época o São Paulo estava querendo levar ele para São Paulo, e então ainda somos campeão na base, aquela coisa toda, né? Mas teve muitos jogadores que passaram por mim, jogadores aí que estão tudo aí fora do país. Tem o Diego, o Ângelo, que jogou, né? Sim. Luizinho, que inclusive é meu genro, né? Jogou na Coreia, jogou no Santos no profissional. Pô, legal. Entendeu? Meu filho também jogou comigo, também, que jogou no profissional do Santos também, o Bruno Martins. E foi para vários times pequenos aqui de São Paulo depois. Então tinha uma safra muito boa e teve muitos jogadores assim. E esses são os seus principais, né? Robinho, Diego, o Neymar, entendeu? Mas teve muitos aí que realmente muitos aí fazem sucesso. Tem o Marcelo, um zagueiro que estava jogando fora do país também. Sim. Estava, se não me engano, na Inglaterra, o Marcelo. Me diz uma coisa, e o que qual é o que jogando na França, né? Jogando na França com o Marcelo. Isso. Marcelo de Janeiro, não é esse?
Um zagueirão, é. Isso. Me diz uma coisa, Lino, o que tem de especial na base do Santos que forma tanto craque? Cara, eu sempre falo o seguinte, aqui, sempre falei inclusive aqui, eu acho o seguinte, o Santos sempre pensou que sempre teve bons profissionais já trabalhando, tá? Eu, quando estive lá, na minha passagem lá, eu trabalhou o Lima, trabalhou, na época tinha o Gena, que trabalhava na base também, que era um técnico que trazia muito jogador para a base, tinha profissionais bons. Então, porque o Santos, alguns diretores falavam que tinha uma estrutura muito boa da base, mas não tinha, na verdade não tinha, né? Sim. Como não tinha o Grêmio, não tinha uma estrutura muito boa da base. Hoje, todos os times hoje tem CT, tem tudo, né? Exato. E o Santos até hoje, o Santos hoje não tem uma estrutura boa da base, né? Tem 2 campos da base aqui, mas não é o ideal. Entendeu? Assim, então o Santos, pelas revelações que teve, então criou essa situação de colocar jogador apareceu e botar no profissional, e a torcida absorve isso, né? A torcida aceita o guri da base, é isso? Aceita, justamente. Aí a cobrança aqui em Santos é menor do que, por exemplo, aí no Sul. O jogador da base vai profissional, não vai bem, pega um Grenal, aí vai mal, já não joga mais, né? Exatamente. Entendeu? Então aqui já é diferente. Aqui a imprensa já dá uma força, até porque já é de costume, né? Então por isso que está sempre, volta e meia, está sempre sendo revelado os jogadores. Agora mesmo a base aqui está tendo dificuldade, porque não está indo muito bem, né? Sim. Mas como é que eram os profissionais? Eram um ex-atleta junto com um professor de educação física, um treinador, alguma coisa assim? Isso. Justamente isso aí era uma vantagem muito grande. Tudo era ex-atleta, né? Entendeu? A maioria tinha um ou outro que não era. Esse gênero nenhum que estava na base não era ex-atleta, mas já estava lá dentro do salão, entendeu? Entendi. Aqui em Santos, para mim, tem muita assim, o Santos tinha, como tem até hoje, futebol de salão. Uhum. E isso ajuda muito, né? O atleta pequeno, 9, 10 anos no salão, ele tem uma condição melhor quando ele vai para o campo, já vai numa situação bem melhor, né? Entendi. Então já aproveitava o jogador do salão para o campo. Entendeu? Que o Neymar era do salão, o Robinho era do salão, entendeu? O Diego jogou o salão, mas ele veio no time aqui do interior, mas já também tinha jogado salão. E tantos outros, entendeu? Sim. Então, isso ajudava, realmente, mas o que trabalhou aqui, não só como técnico, mas também como supervisor, como olheiro, sempre foi jogador. Então, isso aí ajuda, porque era um cara competente, né? Sim. A partir do ponto que se coloca em jogadores, mas que seja competente no seu trabalho, eu acho que é válido, né? Porque já tem uma experiência do campo, né? Tu acha que o que é mais importante na formação do atleta? A questão tática ou a questão técnica? Fundamento, saber cruzar, passar, se posicionar em campo? Eu acho que isso aí tudo tem sua fase, né? Por exemplo, a fase do garoto no pré-mirim, por exemplo, 10, 11 anos, eu tenho que deixar o garoto jogar tranquilamente como se jogasse pelado, né? Hoje em dia há uma cobrança muito grande, né? Os atletas disputam campeonatos e entendeu? Cobranças técnicos que tirou o garoto do time, aquela coisa toda. E isso tudo, o fato de você tirar do time, colocar um, botar outro, isso tudo faz parte do crescimento do atleta, para ele aprender que no profissional vai ser assim. Entendeu? Então, isso tudo vai muito da faixa etária, né? Entendeu? Agora, quando chega na parte do último juvenil, já faz a parte técnica, física, isso é muito importante, né? A parte disciplinar também, isso é uma coisa muito importante, o atleta saber que tem que ter uma disciplina, que tem que ter respeito com o companheiro, tudo isso que a gente viveu o profissional, né? Exato. E hoje está mais hoje complicado, né? Está mais exigente, né? O fato de um jogador ser disciplinado, o jogador hoje não pode fazer nada, porque tem muitas câmeras hoje, né, filmando, então vai dar uma cusparada, um soco, coisa que era normal antigamente, hoje já não pode mais. Então tudo isso é que orientava os atletas da base, né, isso é muito importante.